Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver os corações de todos que nos acompanham pelas redes sociais. E assim os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o remédio, o lenitivo necessário para cada um de nós. Então vamos buscar um lugar onde você possa ficar em silêncio, em que você possa se recolher. Vamos agora serenando os nossos corações, acalmando os nossos pensamentos e elevando o pensamento em uma prece. Pai de amor e bondade, amado Mestre Jesus, agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos no mesmo ideal, de buscarmos o aprendizado, de nos conectarmos aos benfeitores espirituais que se acercam de nós, nos envolvendo em luzes de amor, nos protegendo, e que essa luz divina seja manifestada em todos nós, em nossos corações, em nossos pensamentos e em nossas ações, que possam nos inspirar a melhor compreensão das nossas dores e dos nossos sofrimentos, aumentando a nossa fé, fortalecendo os nossos passos, assim como a nossa esperança de trilharmos uma jornada mais confiante rumo à nossa evolução. E assim, mais harmonizados, vamos para as nossas vibrações. Vibrar é um ato de ajudar o próximo, é uma doação de amor. Então vamos visualizar o nosso querido planeta azul e pedir que onde há escuridão, que haja luz, amor, paz, equilíbrio e muita harmonia. Vibremos. Vibremos pelos nossos queridos irmãos que vivem nas instituições de caridade, nos asilos, nos abrigos, nas prisões, os nossos irmãos que perambulam pelas ruas, sem um lar, sem um alimento. Vibremos pelos nossos irmãos que estão nos hospitais, envolvendo-os em luzes de cura, de paz e de amor. Vibremos. E neste momento, vamos fazer uma vibração de luz, de entendimento, de fortalecimento para nós mesmos, que possamos absorver os ensinamentos que nos forem passados. E assim nós te pedimos, Mestre Jesus, que possamos sempre sermos amparados pela proteção divina. Aumente a nossa fé raciocinada para que possamos caminhar com autonomia através do livre-arbítrio, sempre fazendo escolhas com base no que é justo e correto. Sabemos, Senhor, que estamos na Terra para evoluir e muitos acontecimentos e aprendizados serão necessários para a nossa evolução. Sê conosco, Senhor, por hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro A Flama Espírita, escrito pelo médium Carlos Bacelli e ditado pelo Espírito Pastorino. Então, este momento de reflexão vai falar sobre o amor como terapia, como tratamento. Então vamos refletir sobre a terapia do amor, porque temos que entender o que é o amor, né? O amor é um sentimento, é uma expressão, é uma ideia, é um fruto de uma realidade, né, que transparece o que somos, o porquê por ele somos transformados,
podermos alcançar novos patamares, novos rumos, onde nós podemos nos encontrar com novos eus e seguidamente evoluirmos. Novos eus significam que nós temos também um eu divino dentro da gente. Quando ativamos o amor, nós percebemos isso em nós. Porque o amor é a expressão máxima da harmonia em nossas vidas. Traz muito equilíbrio, né? É coerente com as verdades universais, quer dizer, as verdades divinas. É o bálsamo que refrigera, é a alegria que nos modifica, a benevolência que nos faz praticar o bem e o perdão que nos une. Isso é o amor. O amor representa o poder de fazer, de acontecer, de adicionar, de acrescentar, nunca de tirar, né? E de transformar dentro do que parecia inimaginável. O amor transforma, o amor cura, o amor parece que até faz milagre, né? O milagre é, na verdade, compreendermos essa energia do amor. E no processo de cura, o amor faz tanto. Vocês nem percebem, o amor faz tanto, né? Se tivermos amor, pode modificar tudo, porque trará a melhora substancial ao nosso organismo biológico, ao nosso corpo, completando o ciclo de melhoramento em nós. E nós vamos transformar lesões, né? Os machucados ou até alguns tumores que surgem, porque vai ser substituída, né, com amor, vai substituir as células para células saudáveis, regeneradas, trazendo energias sutis que vai nutrir e renovar a nossa vida. Onde havia doença que antigamente destruía, vai renovar tudo isso. Ah, mas isso aí é só discurso, só fala? Não. Experimente essa força do amor e reforce essa vontade de perceber esse amor que nos serve, que nos auxilia. E quando ele é consistente, o amor é consistente, ele é percebido em você com firmeza, traz uma esperança fortalecida pela união com a vida maior, trazendo fluxo de energia vital às regiões mais adoecidas e necessitadas. Nós precisamos dessa energia, né, vital, que é a energia que compreende a luz divina. E tudo isso para podermos trabalhar o nosso corpo que possa se tornar saudável. O amor reconduz-nos a tornarmos coerentes com os princípios gerais da lei natural divina, quer dizer, da lei de Deus. E até o amor, né, até nos eleva a nova oportunidade, uma oportunidade sem igual, de podermos nos transformar, uma transformação poderosa, né, gerando em nós atitudes que vai nos levando, vai nos induzindo ao grandioso aprendizado. Qual é o aprendizado grandioso? Amar o próximo como a si mesmo. Pensando nisso, vamos falando fé e equilíbrio em todas as direções. O que é magnetismo? Magnetismo é a possibilidade que tem as pessoas, principalmente os seres humanos, de trocarem o que hoje em dia vamos ser chamado de trocas de energias. Onde há troca de energia, há magnetismo. Só que como isso foi encarado, por outro lado, como uma ciência, como ciência é preciso que nós estudemos para fazer isso de forma produtiva, objetiva, com fins esperados e definidos. Então, magnetismo, ao mesmo tempo, é uma ciência, por outro lado, é uma realidade do ser humano, que não temos como fugir dela.
Jacó, existe a figura do bom magnetizador? Existe a figura do bom e do mau magnetizador, em dois aspectos. O bom magnetizador e o mau magnetizador no sentido ético-moral, e o bom magnetizador e o mau magnetizador, aquele que tem o potencial magnético e usa bem, e aquele que tem o potencial magnético muito diminuto e quer fazer tudo na base do eu acho, do eu penso, e sem ter a base técnica, lógica de funcionar, de acontecer. Jacó, o passista tem sempre que ser um magnetizador? Allan Kardec tratou isso com outros termos. Ele disse que haviam os magnetizadores e os magnetistas. Os magnetizadores eram aqueles que tinham o potencial de doação magnética, de manipulação do fluido magnético, e faziam isso de acordo com a conveniência, com as técnicas, com o mecanismo existente. E os magnetistas eram aqueles que simplesmente imitavam, copiavam os magnetizadores. Hoje nós temos o magnetizador e o passista. É uma nomenclatura não muito feliz, porque o passista, você fica sem saber o que é o passista. O passista é aquele que dá um passe sem nenhuma doação sua. O passista é aquele que doa um passe, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O magnetizador é o que aplica, mas fazendo técnicas profundas. Então o magnetizador não aplica um passe rápido. Ou seja, surge um mundo novo de questões que, por falta de precisão de definições, tudo isso fica confuso. Na realidade, o bom passista ele deveria ser magnetizador. E todo magnetizador, quando está aplicando magnetismo, ele usa aquilo que é convencionado chamar de passes. Perfeito. O magnetismo, Jacob, ele atua no sistema nervoso como? Atua, inclusive Allan Kardec, na questão 484 do Livro dos Espíritos, ele recebe isso como resposta dos espíritos. Quando ele examinando a questão das pessoas que tinham convulsões, ou seja, que entravam em crises, em surtos, eles disseram aos espíritos, a insensibilidade dessas pessoas muitas vezes acontece por conta do magnetismo. E aí acrescenta que atua sobre o sistema nervoso da mesma forma que certas substâncias. Ora, se o magnetismo, naquele caso, atua para inibir a dor, se você faz isso de uma forma objetiva, você pode não só diminuir a dor, como pode propiciar curas, correções, ajustes, sejam orgânicos, psicológicos, sejam inclusive espirituais. Certo. Jacó, existem diferenças e semelhanças entre espiritismo e magnetismo? Existe, total. Principalmente porque o espiritismo, abordando 3 aspectos, ciência, filosofia e religião, um desses ramos, Allan Kardec, foi claro, lógico e óbvio. O espiritismo e o magnetismo são uma única e só ciência. Noutra citação, espiritismo e magnetismo se completam e não podem ficar um sem o outro. E num outro momento, espiritismo e magnetismo são gêmeos. Ora, ele estava dizendo o tempo todo que espiritismo e magnetismo têm um vínculo inquebrantável, apesar de que muita gente quer dizer que o magnetismo não tem relação com o espiritismo. Jacó, o magnetismo pode salvar? Eu não sei o que é que se entende por salvar, mas eu posso dizer, o magnetismo pode curar, pode modificar, pode propiciar muitas coisas. Se for salvar no sentido de transformar-nos em entendimentos diferentes religiosos, também é possível. Porque, veja bem, olha por analogia onde é que a gente pode concluir. Uma pessoa está saudável, de repente ela começa a sofrer de alguma enfermidade e ela vai fazer exames, vai ao médico, o médico diz, você tem um câncer e um câncer grave. A pessoa tem naturalmente que reação? Abatimento, tristeza, revolta, e ela entra num ostracismo terrível. Imaginemos o mesmo caso. A pessoa continua depois disso, resolve aceitar uma terapia magnética e se cura. Quando ela teve a doença, ela caiu emocionalmente, caiu psicologicamente, caiu espiritualmente. Quando ela se cura, o que acontece? Ela agora vai ter um acréscimo de gratidão, de felicidade, de complementariedade de todas as sensações ruins que ela viveu. Eu estou citando só esse exemplo, porque às vezes quando a gente diz que o magnetismo também ajuda na cura psicológica, na cura moral, as pessoas dizem que isso não é possível. O melhor é que não só Allan Kardec, como os grandes magnetizadores do passado diziam, o magnetismo bem aplicado chega a modificar psicologicamente e moralmente os que são assistidos.